alunos, tudo bem? Vamos aqui então resolver mais um exercício, de permutação com elementos distintos, certo? Bom, pessoal, o exercício diz: Giba e Gina têm 3 filhos, tá? Quem são esses filhos? Carla, Luiz e Daniel. Bom, pessoal, a família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. Letra A. Pessoal, de quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? Letra B. Quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Bom, galera, vamos responder aqui primeiro a letra A, correto? Bom, pessoal, se eu tenho 5 pessoas e não há nenhuma restrição, muito simples, né, pessoal? Basta eu fazer aqui um P5, que é a mesma coisa que o 5 fatorial. E nós acabamos de ver aqui, né, no vídeo anterior, tá, pessoal? Que o 5 fatorial, ele vai dar o 120, não é isso? Então, P5 vai ser igual a 120 possibilidades. Então, a letra A já está resolvida, muito fácil, correto? Vamos, então, para o raciocínio da letra B. A letra B diz o seguinte: em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Bom, pessoal, vejam que eu tenho aqui, então, ó, são 5 pessoas, não são? Olha, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, então, o pai, a mãe, né, pessoal? A Carla, o Luiz, certo? E o Daniel, correto? O que o exercício está falando? Eu quero, né, que o casal, né, o pai e a mãe, apareçam lado a lado, tá, pessoal? Quando o exercício diz isso pra gente, pessoal, o que a gente vai pensar? Eu vou pegar, então, agora esse casal aqui, ó, e vou formar um bloquinho nesse casal. Então, esse casal agora formou um bloquinho. A partir desse momento, eu passo a enxergar todo o bloquinho como apenas um elemento, tudo bem? Então, quer dizer agora que, se antes eu tinha 5 elementos, agora eu passei a ter 1, 2, 3, 4 elementos. Então, agora, pessoal, eu posso começar a permutar os elementos aqui agora, certo? E para a gente poder fazer esse cálculo aqui, pessoal, basta eu entender que aqui, ó, é um P4, certo? Ou seja, se todo esse bloquinho aqui agora, se o pai e a mãe têm que sempre ficar juntos, eu formo um bloquinho neles e na hora de ficar fazendo as movimentações, ficar fazendo as trocas, eu tenho que trocar o bloquinho inteiro de uma vez. Como assim, professor? Você teria que fazer assim, ó. Supor que você tem o Cláudio, aí vamos supor que você tem aqui, ó, o pai, a mãe, né, o Luiz e o Daniel, tá vendo? Na hora de permutar, eu tenho que trocar o bloquinho inteiro de lugar. Se eu quisesse fazer assim, ó, o Carlos, o Luiz, opa, vou permutar aqui o bloquinho agora. Pai, a mãe e o Daniel, tá vendo? Então, na hora de fazer a permutação, eu tenho que trocar todo mundo, né, de lugar aqui. No caso, o bloquinho tem que ser os dois juntos, correto? Muito bem. Só que tem um detalhe, pessoal, né? Neste caso aqui, eu tenho uma permutação dessa maneira, né? Só que vocês observaram que eu coloquei o pai primeiro? Mas vocês concordam, tá? Que poderia, tá, pessoal? Né? Ou, percebam, tá, pessoal? Que eu poderia ter essa situação aqui também. Eu poderia ter a mãe aparecendo primeiro, o pai, a Carla, né? O Luiz e o Daniel, correto? E vejam, tá, pessoal? Que nesta situação aqui, eu ainda tenho o casal lado a lado, tá vendo? Eu ainda não, né? Eu ainda tenho o casal lado a lado. E isso aqui é uma outra configuração, correto? Então percebam, tá, pessoal, que eu tenho aqui, né? Olha, um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Ou seja, pessoal, eu tenho aqui então um outro P4. Lembrando para nós, tá, pessoal, o que significa esse ou para gente, tá, galera? Esse ou, ele vai significar uma adição, correto? Então, para a gente poder resolver esse exercício, tá, pessoal, o que você tem que fazer aqui, ó? Eu tenho um P4 mais um P4, correto? Ou seja, pessoal, eu tenho aqui, então, um 4 fatorial mais um 4 fatorial, certo? Se nós pegarmos a calculadora, tá, pessoal? Apesar de ser bastante fácil calcular o 4 fatorial, se a gente pegar a calculadora aqui, vai dar 24, não é isso? Então, vai ficar assim, ó, 24 mais o 24, certo, pessoal? Nós vamos ter aqui, então, 48 possibilidades, correto? Muito bem, pessoal. Existe aqui uma outra maneira para a gente poder fazer esse cálculo, certo? Outra maneira, certo? Vamos lá, vamos pensar aqui. Pessoal, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, correto? Vamos imaginar aqui então, tá, pessoal, que eu tenho aqui, ó, o pai, a mãe, a Carla, o Luiz e o Daniel, certo?
O pai e a mãe, eles não têm que sempre que estar juntos. Ou seja, eu vou formar o bloquinho, correto? Beleza. Quando eu formo o bloquinho do pai e da mãe, eu passo a enxergar isso aqui tudo como apenas um elemento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Ou seja, pessoal, eu tenho aqui ó, um P4, correto? Beleza. Agora, pessoal, prestem atenção num detalhe, tá certo? Se você tem aqui dentro do bloquinho, se o pai pode vir para cá e a mãe pode vir para cá, o que isso significa, pessoal? Que eu posso permutar esses dois elementos, não posso? Então, quer dizer que dentro do bloquinho, tá, pessoal? Dentro do bloquinho, eu posso aqui, tá, fazer uma permutação com dois elementos, tá, pessoal? Então, percebam que eu vou ter aqui, ó, um P2 também, certo? E aí, para você poder resolver esse exercício, você poderia pensar assim, ó, eu tenho um P2 e um P4, tá vendo? Pessoal, P2 é um 2 fatorial, né? I é multiplicação, 4 fatorial, correto? Vou puxar aqui um pouquinho para o lado, tá, pessoal? Para a gente poder ter espaço para terminar o exercício. Pessoal, nós sabemos que o 2 fatorial é o 2 e que o 4 fatorial, né, pessoal, vai ser o 24. Nós acabamos de fazer esse cálculo. E 2 vezes o 24 vai dar o 48, que é o mesmo resultado que a gente encontrou aqui em cima. Então, você pode pensar desta maneira aqui, tá, galera? Vocês podem pensar dessa maneira aqui, né? Fazendo um P4 ou um outro P4, ou bastaria vocês pensarem assim, eu tenho um P4 e um P2, certo? Que nós vamos encontrar o mesmo resultado de 48 possibilidades, beleza?